Olá, gente! Hoje é a nossa primeira live aqui nesse canal, no nosso canal do Instagram, e eu estou muito feliz. Meu nome é Priscila, eu sou Priscila Maciel, e hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, a Silvia Ruth, lá de Israel. Ela está lá em Israel e está esperando para daqui a pouquinho entrar na live com a gente, mas antes de eu chamar a Ruth, enquanto ela não chega aqui na nossa conversa, deixa eu te pedir algo. Vamos esperando aí as pessoas entrarem e eu vou contar um pouquinho para você da minha história. Eu sou Priscila Maciel, sou fundadora da Beit Tour Viagens e tudo começou com uma experiência que eu tive em Israel. Em 2011 eu viajei para Israel, minha primeira viagem para lá. E eu lembro que a gente fez uma viagem para Turquia e depois depois de 7 dias viajando, nós fomos para Israel. E o primeiro sentimento que eu senti no meu coração quando eu entrei no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, foi: eu cheguei na minha casa. E a partir daí, Israel passou a ser uma nação de propósito para mim. Um ano depois, o Senhor me direcionou, abriu um projeto para levar pessoas para Israel. E desde 2013, quando foi a minha primeira caravana, eu tenho realizado esse trabalho. E hoje, para você que já está chegando, eu quero que você me diga aqui de onde você se você já tem perguntas, vai preparando aí as suas perguntas, a gente vai esperar um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa: se você tem interesse em saber como é que está a situação atual em Israel, como é que está o processo de vacinação, qual é a expectativa para o recebimento de turistas e também tudo que você precisa fazer para preparar a sua viagem para Israel, o que você tem que fazer, o que você tem que ter. Gente, essa é a live que você vai descobrir tudo isso. E a minha convidada de hoje, que é a Silvia, estou esperando ela entrar aqui, daqui a pouquinho ela entra, ela está lá num fuso horário, daqui a pouco ela chega por aqui. Então... eu quero pedir para você o seguinte, vamos lá, oi, já quero falar com as pessoas. Pastor Alexandre de São Paulo viajou comigo numa caravana linda de pastores. Quando foi, pastor? Foi em 2018, não foi? Ah, aqui tá a Silvia. Silvia, aguenta aí um pouquinho, eu vou gerar uma expectativa aqui no pessoal. Eu quero que você me diga de onde você é. Olha só, tenho a Lúcia aqui comigo, gaúcha, Marilene, vamos deixar desde aqui do início, vamos ver, eu quero dar um oi para todo mundo. Pastor Milton, Lúcia, Pastor Marcos, Fábio, Gilmar, Bruno, Carla, Pastora Carla. A gente está na expectativa para o nosso embarque agora em novembro desse ano, Egito, Israel e Roma. Vai ser incrível. Vamos ver aqui, não entendo esse nome. Vitor, Ana, Pastor Alexandre, já falei. Joy viajou com a gente, né? Faz um tempinho já. Dilma também está se preparando para viajar para Israel. Gente, muita gente bonita aqui. Mike, Marilene, Luciano, Fortaleza, Ceará. Que legal ter você por aqui. 2018, né, Pastor Alexandre? Isso aí, foi incrível, não foi? Foi muito bom. Vamos lá, quem mais está por aqui? Já fui para Israel e adorei, incrível mesmo. Quando você vai ministrar um curso de hebraico, gente, logo, deixa eu fazer aqui uma propaganda, a gente está no nosso Instagram agora, mas nós temos um canal do YouTube, nós lançamos já, se eu não me engano, tem aproximadamente 10 vídeos lá e esse conteúdo é totalmente gratuito para você. O nosso canal do YouTube é youtube.com/beittourviagens, como é o nosso Instagram, só que você procura lá no YouTube. E nós lançamos uma série que se chama Os Segredos do Hebraico Bíblico, e eu compartilho com você tudo que eu aprendi nestes mais de 8 anos e mais de 25 viagens para Israel. Eu morei inclusive em Jerusalém um tempo e tenho aprendido muito em toda essa experiência que eu tenho tido com a Terra Santa. E em breve nós vamos lançar um curso com assuntos que ainda não estão lá no YouTube e que serão exclusivos para quem estiver com a gente nesse curso de hebraico. Gente,
fica na expectativa aí, porque vai ser muito bom. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, ó. Rio de Janeiro, Shalom. Vamos fazer uma coisa, Carol tá aqui comigo, Felipe, gente, muita gente bonita. Deixa eu te pedir algo. Antes da gente começar, eu já tô chamando a Silvia, que tá aqui com a gente, tá na expectativa para entrar e a gente vai falar, ela vai atualizar a gente de como é que tá a situação em Israel. A gente já esteve conversando nesses dias, ela tá super animada para receber os nossos grupos e outros grupos que estão se preparando para viajar ainda este ano para Israel. Deixa eu te pedir algo. Você sabe de alguém que tem interesse no assunto dessa live de hoje? Clica ali naquele aviãozinho que tem ali na sua tela e manda para alguém. Vamos lá, gente. Manda essa live para alguém. Compartilha lá com os seus amigos, com aqueles que você sabe que precisam estar aqui para ouvir o que a gente vai falar. Tá bom? Gente, vamos lá. Eu vou chamar então a minha convidada, Silvia. Vamos lá. Um minutinho aqui, deixa eu encontrar a Silvia. Silvia Ruth, você já vai conhecer ela. Muito bem, já está aqui. Ei, Sil, aparece aqui pra gente. Beijo pra você também, Mike. Sil, querida! Tudo bom? E aí, Pri, tudo bem? Tô bem, e Tudo você? jóia, e você? Tudo na Aqui paz. estamos. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O pessoal aí de casa está ouvindo a Silvia, gente? Estão ouvindo a Silvia? Fala pra mim. Acho que sim, Sil. Se Eu eu tô te não ouvindo pôr os super óculos, bem. eu não vejo. Tu sabe que eu também tô nesse time já. Se eu não colocar Pois é, os óculos, eu não enxergo. não E vejo é isso. nada. Sil, primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente já se conhece há algum Imagina, o prazer é meu. A gente já se conhece há algum tempo, já trabalhamos em muitas viagens juntas. É uma alegria sempre trabalhar contigo. A gente se dá bem, a gente se entende. E os nossos grupos sempre são um Obrigada, sucesso. Pri. Os nossos grupos, né? Os nossos grupos sempre são um sucesso. É verdade. Então, muito obrigada por estar aqui. E eu quero já começar, Sil, pedindo para você se apresentar para as pessoas. Conta um pouquinho da tua história, fala que tu tem 2 cidadanias, fala de onde você é, como começaram as coisas. Fica à vontade aí, se apresenta pra gente. Bom, pessoal, assim, para quem não sabe ainda, né? Eu moro em Israel há 21 anos, tá bom? E eu tenho 2 filhas aqui em Israel, elas nasceram em Israel. Eu sou de São Paulo, né? De São Paulo, capital. E vim para cá com 26 anos, então na realidade eu já estou aqui, olha, vai fazer quase metade da vida já que eu estou em Israel, né? Uau! E exatamente, um pouquinho de tempo, né? E eu Não é? pois é, já comi um pouquinho de sal aqui em Israel, vamos dizer assim, Alguns né? quilos, né, Sil? Alguns quilos. Alguns quilos lá do Mar Morto, inclusive, né? Que é mais Boa. salgado, entendeu? Então é isso, né? E aqui estamos, né? Faz 12 anos que eu sou guia em Israel e tenho guiado aí nesse tempo todo, né? Muita gente, inclusive você, muitos agentes, né? Que a gente guia, muita gente já passou por aqui. E estamos aí, né, esperando a volta do turismo, né, para que a gente possa continuar fazendo aquilo que a gente mais sabe fazer, né, que é guiar, que é explicar e Verdade. levar as pessoas para conhecer aí os locais de Israel. Muito bom. Gente, para quem não sabe, a Sil, ela tem cidadania israelense, né, Sil? Você está aí todo Tem esse tempo, cidadania israelense, sim. trabalha Tem aí com cidadania israelense e cidadania brasileira. as 2 cidadanias. E a Sil, ela é cristã, né, Sil? Exatamente, Ela é uma exatamente. judia cristã hoje em dia, né? Messiânica, como a gente chama. Exatamente. E é, Na rede assim. Eu não, pode não sou falar. judia de nascimento, né? Não sou judia de nascimento, mas vivendo com. Lógico que a gente está romantizando, porque a gente sabe que pela lei, né, você tem que ser judeu de nascimento, né? É considerado judeu que vem de ventre materno. Eu não sou, mas eu sou de coração, né? Vamos dizer assim. E já depois de estar aqui há 21 anos, eu já me considero judia, né? Mas eu sou cristã, né? E boa tarde, gente. E assim, a gente acredita em Jesus, né? Eu acredito em Jesus. Então, lógico que quando você
pode unir o útil ao agradável, né? Que é o seu trabalho com a fé, que o nosso público é um público religioso, verdade? Então eu acho que você acaba transmitindo, você acaba passando também aquilo que você crê para as pessoas, né? De uma forma assim, né? Porque você não está ali só, claro que a gente é profissional, mas a gente também está ali naquela, muitas vezes, compartilhando do grupo, né? Aquela emoção, como por exemplo, o batismo no Rio Jordão, que é um momento ápice do grupo, né? Enfim, algumas ministrações, o Jardim do Túmulo, né? Onde a gente faz a Santa Ceia, que geralmente eu participo com os grupos, né? Então, a gente acaba juntando e como eu trabalho tanto, né, acaba sendo, os grupos acabam sendo a minha congregação, porque Não é? né, eu fico ali, Verdade. exatamente, né, acaba sendo a minha Verdade. congregação. E isso que eu acho o mais incrível, a Sil me conhece, sabe a minha filosofia e propósito de trabalho, e eu sempre procuro ter essa parceria com guias que têm o entendimento judaico-messiânico, né? Porque o nosso objetivo, Sil, e para todo mundo que está assistindo a gente agora, beijo para vocês, quem já viajou com a gente, quem está chegando agora e ainda não conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Priscila Maciel da Beit Tour e a Ruth é uma das melhores guias de turismo de Israel. Gosto muito de trabalhar com ela e Obrigada, dando obrigada. tá dando a honra aqui E de a estar aqui com Priscila a é uma gente. das melhores agentes, viu? Já que ela tá me elogiando assim, né? Boa, Não, é boa. verdade, porque assim, não, é verdade, porque deixa eu falar uma coisa assim. A gente acaba, é o que eu sempre digo para as pessoas, né? E muitas pessoas que estão aí na nossa live sabem disso. Eu já guiei pessoas aqui várias vezes, elas já vieram várias. Eu tenho um pessoal que vem aqui que eu guio, que eles vêm 3, 4 vezes por ano a Israel. Então a gente acaba se tornando amigos, né? Passa do campo profissional, sabe? E então o que acontece? A gente acaba conhecendo as pessoas e com o tempo você acaba trabalhando, você acaba formando um vínculo, né? E você acaba trabalhando com aquelas pessoas que realmente você se identifica. Né? Isso é uma Uhum. grande verdade. Lógico que a gente trabalha com todo mundo é profissional, mas a gente acaba realmente, né, em podendo, a gente acaba dando essa preferência, né, para aquelas pessoas que a gente sabe que dão na mesma linha de pensamento, tá? Então é assim. Então a Priscila faz tudo realmente com muito amor, ela gosta muito do que ela faz, né? E eu acho que ela tem isso, como eu tenho para mim aqui, eu sempre digo que eu tenho a minha profissão de guia, para mim é uma missão. Para mim é uma missão, né? Para mim não é apenas um trabalho, é como se fosse um sacerdócio, né? Vamos falar assim, né? Então eu acho que para você também, né? Você uniu Uhum. isso, você uniu a sua fé com o turismo, você uniu essas duas coisas. Exatamente. Então, eu acho que aí é um diferencial, onde você não vê apenas, né, a questão profissional ou a questão do lucro, ou enfim, né, do que seja. Mas é isso. Então, porque senão, se você fica só na questão do profissional, com o tempo, você já acaba perdendo aquela questão de fazer aquilo porque eu gosto, porque é legal, porque foi aquilo que eu sempre quis fazer, né? A gente é ser humano e isso acaba caindo assim mesmo, né? Então, quando você tem Exatamente. uma motivação além, eu acho que e para mim é inesgotável, porque a Bíblia para mim é minha vida, né? Eu amo a Bíblia. Então, quando eu passo em Israel que eu tô sozinha, eu passo pelos locais e eu me emociono, porque eu falo, pô, foi ali, né? Foi ali que aconteceu, é ali e tal. Verdade. Então, exatamente. Então, eu não perco isso, entendeu? Embora eu esteja aqui já há Que bom, 21 Sil. anos, mas Israel continua sendo muito atual e muito. Tipo assim, para mim, Israel, Priscila, vir a Israel é como você ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia, acho que de ponta a ponta, acho que umas 7 vezes eu li a Bíblia toda. Mas a gente deixa de ler porque já leu? Não, né? Não, Porque, exatamente. exatamente. E vir a Israel é igual. Então, assim, as pessoas podem vir uma vez, duas, três, 20 vezes. Que cada vez que as pessoas vierem, vão com certeza ver algo diferente e elas vão sentir algo diferente porque é um outro momento, né? Exatamente. E sabe se por que eu gosto de trabalhar com guias como você? Porque a gente sempre une, né, a parte histórica, a parte geográfica, de arqueologia bíblica, com a nossa fé.
né, com aquilo que representa quem tem a mesma fé que a gente, quem acredita naquilo que a gente acredita, quem já entendeu o tempo atual que a gente vive da Bíblia e da nossa fé, reparte mais fácil o sentimento e transfere mais fácil, a gente recebe mais fácil, é mais fácil da gente se entender. Então, sem dúvida que a experiência, quando a gente tem essa conexão, ela é muito mais profunda do que uma simples viagem histórica ou de turismo ou arqueológica, etc. Então, é muito bom realmente. E a Silvia falou algo muito interessante. Eu gosto muito de dizer que ir para Israel é ver a Bíblia ao vivo. A gente passa nos lugares e começa a conectar com a história bíblica e fica pensando, uau, Jesus caminhou de Jericó para Jerusalém, até que não era tão longe, né? Porque a gente fica pensando, até isso, né, Sil? Ah, Jesus veio de Jericó, depois que batizou foi para Nazaré. Uau, ele foi para Nazaré. Interessante. Depois ele foi para a região do Mar da Galileia e a gente começa a entender, inclusive, a geografia que nos faz conectar mais fácil e entender de forma mais fácil toda a trajetória do nosso Salvador, né? Toda a trajetória de Jesus. E isso é muito legal. Então, gente, ir para Israel é ver a Bíblia ao vivo e a Silvia tem razão. Toda vez que eu vou para Israel, já fui 25 vezes, já morei um tempo em Jerusalém. Toda vez que eu vou para Israel, Sil, que eu passeio lá no barco, ou que eu vou em alguns momentos especiais, sempre tem aqueles que eu sempre me emociono, mas sempre tem uns que o Senhor fala de forma diferente. É sempre incrível uma experiência nova. Muito bom. Exatamente. Sil, deixa eu te falar uma Sempre. coisa. Nós temos aqui algumas pessoas que estão conectadas com a gente agora e depois algumas que vão assistir, porque a gente vai deixar gravada a live. E muitas pessoas estão na expectativa. A gente tem grupos que não embarcaram em 2020, que estão esperando para embarcar agora em 2021, e estão na expectativa de como é que está toda a situação em Israel. A gente tem ouvido muita coisa boa, né? A gente tem ouvido que tá evoluindo muito rápido, e a gente tem expectativa já de poder estar contigo aí com alguns grupos em 2021 ainda, a partir de outubro. Como é que tá? Conta pra gente. Então, Priscila, assim, a gente tá internamente, né? Israel tá com 55% da população vacinada, quando se diz isso, que significa o quê? A segunda dose, tá? A segunda dose, né? As coisas começaram a abrir, tá? Ontem saiu a notícia de que a partir do dia 18 de abril não vai ser mais obrigatório o uso da máscara em locais públicos. A gente vai estar abolida a máscara em locais, só em locais fechados vai ter o uso da máscara, Que tá? sonho, que sonho. Exatamente. Daqui 10 dias voltam os cinemas, porque os cinemas como Uau. turismo pararam também, a gente parou junto, né? Porque imagina, todo mundo ali junto, né? Não dava. E hoje saiu uma outra notícia de que Israel vai permitir a visita de estrangeiros que tenham família em Israel. Ou seja, já é um avanço, começou. tá? Exatamente. Por Já exemplo, começou. eu vou ver. Começou assim, olha só. Se eu quisesse, né? Ou se eu pudesse, quisesse, pudesse. Tu é minha irmã, Exatamente. Você poderia pedir para Israel. Você tem que entrar, tá lá, isso aí tá tudo na página do governo de Israel, né? Você poderia entrar com um pedido solicitando autorização para entrar no país, comprovando que você vem, que você é parentesco de primeiro grau, enfim. Eles estão começando fora dos israelenses, porque até ontem só podia entrar israelense. Quem não é cidadão israelense não podia entrar, tá? Sim. Então, já é uma prerrogativa aí de uma maior abertura. Então, eles disseram o seguinte, que depois da Páscoa, que foi a Páscoa judaica, né, terminou na sexta-feira a Páscoa, eles disseram o seguinte, 2 semanas depois da Páscoa, seriam as 2 semanas de análise de como seria essa abertura, o que essa abertura ocasionaria no país. Então vamos lá, se o número de contágios ou o número de doentes começa a cair vertiginosamente e tudo começa a cair, então é um sinal de que se pode fazer mais aberturas, tá? Então, agora, o que a gente está esperando muito ansiosamente? Nós estamos esperando que Israel se pronuncie
a respeito dos protocolos, né? O que é isso? Os Exatamente. protocolos é saber o que vai ser necessário nessa volta para que as pessoas possam entrar. Então, vamos supor, é a vacina, é o teste do corona, é seguro médico, enfim. Nós não sabemos ainda, porque Israel não se pronunciou oficialmente, tá? Mas eu acredito que em breve Israel deverá estar se pronunciando a respeito disso, para que isso possa possibilitar sobre todas as coisas a volta do turismo, né? Então é isso que mais a gente está esperando, todo mundo está esperando, né? Por quê? Porque isso aí seria, sim, um divisor de águas, tá? Então, tipo assim, Israel se pronunciou, então olha, gente, a partir da data tal, 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 precisa A, B, C para poder viajar, né? Que a gente ainda não sabe porque Israel não pronunciou. Mas pelo andar da carruagem aqui, se as coisas continuarem assim nessas próximas 2 semanas, com o governo já tomando medidas de aberturas maiores, a desobrigatoriedade da máscara, isso tudo dá muito otimismo, tá? Para que no segundo semestre realmente a volta do turismo seja efetivo. E eu creio também que até lá, no Brasil, as pessoas vão estar mais vacinadas, né? A Sim, vacinação com vai certeza. Com a certeza. vacinação vai se ampliar no Brasil e as pessoas vão estar mais vacinadas. Então, eu acredito que aí sim vai ser uma possibilidade da volta do turismo, tá? Então, são essas as últimas informações que a gente tem a respeito da tão sonhada abertura das fronteiras de Israel. Sil, que notícia boa. Então, um resumo para quem está chegando agora, saindo, entrando. A Sil é uma das nossas guias lá em Israel, trabalha com a gente, além da gente ter esse relacionamento profissional, eu considero ela uma amiga e eu estou muito feliz da gente estar aqui. E ela acabou de dizer para a Amém. gente que Israel está muito avançado no processo de vacinação. A gente tem ouvido essas notícias aqui no Brasil, mas a gente não escuta os detalhes aqui, né, Sil? Então já tem uma expectativa de não usar mais máscaras em lugares públicos e os estrangeiros que têm famílias em Israel já estão ou estão sendo autorizados ou já estão autorizados a viajar para Israel. Então, existe uma expectativa da gente receber aí os protocolos de visitação do país nas próximas semanas. Sabemos que aqui no Brasil nós estamos vivendo ainda tempos difíceis, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo uma evolução progressiva na vacinação. Por exemplo, na maioria do país, as pessoas de mais de 65 anos já foram vacinadas, ao menos com a primeira dose, e daqui a pouco, até maio, com a segunda dose também. Então, a gente vê que existe uma progressão, e isso é positivo, e eu tenho certeza, é a nossa expectativa, porque a gente precisa, né, se o Israel precisa receber o turismo, é importante para Israel receber o turismo, e a gente também aqui no Brasil tem muitas pessoas ansiosas para receber boas novidades e poder estar aí comprando seus pacotes e se organizando, quem já está inserido em algum grupo, se organizando para poder viajar. Então eu estou muito feliz, Sil, de receber essas notícias. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Agora, Sil, vamos falar com as Lógico. pessoas. Vamos Uhum. ver quem está aqui. Eu estou recebendo muito amém, boa tarde. Alguns tiveram que sair já para voltar para o trabalho. Quem está aqui com a gente ainda, bom ter você por aqui. E eu quero fazer uma pergunta para você agora, Sil. Antes da gente falar no que a gente tem que fazer, qual é a preparação para viajar, o que precisa, eu queria que tu compartilhasse com a gente quais são os lugares que geralmente são mais profundos para os grupos, ou da tua experiência, das experiências pessoais que tu tens, ou das experiências que tu já teve com os grupos. Por exemplo, para mim, o passeio de barco no Mar da Galileia é sempre incrível, né? Porque é um lugar ainda original, né, Sil? Jesus com certeza esteve ali, navegou por ali e começou o ministério dele naquela região, ali em Cafarnaum, né? Então é incrível para mim cruzar o Mar da Galileia. Nunca não cruzei ainda a pé, mas sempre de barco. Quem sabe um dia a fé alcança, né? Então, assim, Sil, conta pra gente a tua experiência, compartilha aí com o pessoal que tá com a gente.
Então, se a gente for ver, analisar desde o âmbito do ministério de Jesus, né? Jesus, grande parte da sua vida, o seu ministério e também a sua vida foi na região da Galileia, tá? Então, quando ele, ainda antes do seu ministério público e depois quando o seu ministério público começou, mais especificamente na região do Mar da Galileia. Na realidade, Jesus ia a Jerusalém, ele subia a Jerusalém só na época das festas judaicas, né? E ele subiu de uma forma assim mais efetiva na última semana, onde culminou com a sua crucificação, que foi lá com o julgamento de Pôncio Pilatos, sim? Mas fora disso, grande parte da vida dele foi na região da Galileia. Então, os momentos ápices de Jesus na Galileia, com certeza, como você falou, o Mar da Galileia, né? Quando ele andou sobre as águas, e ele cruzava muito aquele mar embaixo. Aí de uma ponta a outra ele cruzava muito. E o Rio Jordão, que está ali pertinho, né? O batismo também é um ponto alto dentro do passeio na Galileia, tá certo? Mas onde as pessoas se emocionam mais? Fala para mim. Conta alguma experiência, olha, alguma coisa interessante. Eu acredito assim, eu acredito que o Rio Jordão as pessoas se emocionam muito. Sabe, as pessoas se emocionam muito no Rio Jordão, muito, porque tem gente que vem especialmente para se batizar, tem pessoas que não foram, né, não para fazer a renovação, mas para realmente entrar pela primeira vez ali nas águas do Rio Jordão, né? Então, assim, eu já vi muita coisa, eu já tive, assim, muita experiência no Rio Jordão com os grupos, as pessoas que vêm trazendo propósito de cura, as pessoas que vêm procurando uma libertação, né? Muitas pessoas vêm em busca de libertação, ou dela, ou de um familiar que ficou no Brasil, né? Já tive muitos grupos aqui com pessoas que vinham com esse propósito, que os filhos estão nas drogas, né? E vinham aqui pedir a libertação no Rio Jordão, né? Então, o Rio Jordão é muito forte para as pessoas, sabe? O Rio Jordão é muito forte. Agora, falando de Jerusalém, né? Sem dúvida nenhuma, é o Jardim da Tumba, onde Jesus ali, né, o local da tumba de Jesus, e também o Jardim das Oliveiras, né, o Jardim das Oliveiras é um local ali também muito, muito forte, é um local ali muito especial, que foi ali então onde Jesus, ele foi traído por Judas, né, e ele ali, então, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então ali também é um local muito forte, né. Agora, óbvio, os grupos gostam muito de ir ao Muro das Lamentações, né, as pessoas gostam muito de ir ao muro, e principalmente assim, como os grupos ficam em Jerusalém, você sabe disso, muitas vezes eles voltam depois do passeio sozinho, à noite, quando o muro é mais tranquilo, quando você tem mais espaço no muro, para aí eles poderem ter o seu tempo, né, sem muita foto, sem muita coisa, mas assim, realmente para eles terem o seu momento. Então os grupos amam também o Muro das Lamentações, né, então eu acho que esses locais que eu falei para você, eles são realmente os pontos chaves de um grupo de peregrinação que realmente não pode faltar, né? E não falta em nenhum tipo de grupo. Esses locais, eles são um esqueleto onde realmente as pessoas vão ali, né? E tem o seu momento com Deus e tem o seu momento próprio, né? Ou seja, a pessoa sonhou com aquilo ali, né? E aí a pessoa, então, naquele momento ali, ela extravasa, né? Então, geralmente, nesses locais, a gente acaba, você sabe disso, a gente acaba tendo mais tempo, o passeio no barco dura 1 hora. Lá no Getsemane, geralmente, a gente tem um horário reservado. No Jardim da Tumba, as pessoas têm Santa Ceia, também leva mais tempo. E o muro, né? Então, quer dizer, você vê que esses locais são locais que realmente se dedica mais tempo para que as pessoas possam, né, usufruir. Porque as pessoas não sabem se voltam, de repente é uma vez única, enfim, tanta coisa, né? Então a gente acaba tendo mais tempo nesses locais. E para você, Sil, tem algum lugar especial em Israel? Então, se você falar para mim assim, um local especial na Galileia, tá? Eu gosto muito de Cafarnaum, porque Jesus morou ali, né? Ou Jesus esteve em Cafarnaum, né? E em Jerusalém, eu gosto muito da cidade de Davi, porque foi onde Jerusalém começou,
onde tudo começou. E, falando de Jesus, para mim, o Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras, para mim, é algo muito forte, porque ali foi uma decisão que Jesus tomou, né, naquele jardim. Eu sempre me coloco no contexto de Jesus atravessando o vale, chegando ali à noite, estando sozinho, abandonado pelos discípulos, né? E tendo que tomar uma decisão. E ele sabia o que viria depois daquela decisão a ser tomada. Ele sabia, né? Que a partir daquele momento ali, nada mais seria igual para ele. E foi ali que Jesus sangrou pela primeira vez, né? Então isso para mim é muito forte, porque o sangue que saiu de Jesus não foi através da tortura romana, mas foi dele mesmo, né? Foi a pressão, Então, o Jardim das Oliveiras, para mim, significa uma decisão muito, muito séria que nós precisamos tomar, né? E muitas vezes na nossa vida, a gente tem que tomar decisões sérias que têm consequências sérias. Então, para mim, ali é uma coisa que fala muito comigo, o Jardim das Oliveiras. E você vê aquelas oliveiras, né? Você vê que aquilo continua igual depois de tantos e tantos anos. O jardim não mudou de local, né? É uma coisa geográfica que está ali. O que mudou foi a igreja que foi construída, a rua que passa ali, mas o jardim continua sendo o jardim, né? Então, aquilo ali para mim, e uma vez eu tive a oportunidade de ir lá à noite, né? Uau. É totalmente diferente o Jardim das Oliveiras à noite, eu nunca né? Não tem ninguém. Pois é, então ele fica aberto à noite, não todos os dias, mas como fica. É que é? Não é iluminado, a igreja fica iluminada, o jardim fica escuro, mas é porque os católicos têm ali chamada a Hora Santa, que a passagem que Jesus é traído por Judas é falada em 4 idiomas, e eles fazem isso dentro da igreja e tal, e depois eles saem para dar uma volta no jardim. Então, para quem vai na Hora Santa, o jardim fica aberto, não fica aberto ao público, entende? Mas para quem participa da cerimônia, fica aberto. E como eu estava acompanhando um grupo católico, eu fui, e aí eu vi o jardim ali à noite, né? Então, assim, você entra totalmente no contexto bíblico, que Jesus chegou ali à noite. Então, toda aquela cena volta à sua cabeça. Então, para mim, o Jardim das Oliveiras é um local muito marcante em Jerusalém. Uau, que incrível, é verdade. Lindo, Sil, linda mensagem, lindo mesmo. E espero que você que está assistindo a gente agora, que sonha conhecer Israel, eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, eu acredito muito que quem coloca esse sonho no nosso coração é o próprio Deus. E eu acredito que é Ele que nos leva até a sua casa, é Ele que prepara as coisas, abre os caminhos para que a gente possa conhecer a sua casa, Israel, tá bom? Que bom, gente. Sil, vamos lá agora, o último assunto aqui da nossa live, que eu sei. Que horas são aí em Israel agora? 6:30 da tarde. 6:30 da tarde, muito bom, coisa boa. Sil, o que a gente tem que fazer o que o grupo tem que fazer para se organizar para ir para Israel? Né, a gente sabe que precisa de documentação, precisa de passaporte, é muito importante ter uma agência que conhece todo o processo para que a pessoa tenha uma experiência mais profunda, mais organizada e que conheça o maior número de lugares e que também possa fazer uma imersão em cada lugar, né, com a estrutura pronta, com a equipe preparada. Então, eu acho... Eu já fui... Minha primeira viagem para Israel foi com uma agência especializada, então eu acho muito importante isso. Mas além dessas coisas, Sil, o que você daria de dica para a gente, para um grupo que está se organizando, para alguém que quer começar a se organizar para ir para Israel? Olha, Priscila, eu acho assim que ele primeiro precisa definir, não é a data que ele quer vir, né? Sim. A questão, vamos dizer, do clima, né? Eu quero ir no verão, eu quero ir no inverno, né? E se adaptar a isso. Não, o verão em Israel é muito quente, né? O inverno não é tão frio, mas chove, né? Então, assim, mas são duas Israéis diferentes. Por quê? Na época da chuva, você vê os rios correndo, né? Então, enfim, o panorama natural de Israel muda, tá? Então, primeiro as pessoas têm que definir isso. E segundo, assim, o que para elas é mais importante? Porque, veja só, eu acho assim, um erro que todo mundo faz, como a gente faz também, né? Como turistas muitas vezes, apesar que eu não faço não, porque eu já aprendi o negócio. É assim, você não pode conhecer tudo de uma vez. Sim, né? Não dá, porque primeiro não dá. Primeiro que não dá, segundo que é maçante. O dia tem 24 horas só, né? Exatamente. Não, e é maçante, depois de determinado do segundo, terceiro dia, aquilo passa a ser chato, entendeu? Então, quer dizer, você não tá mais aproveitando como você gostaria de aproveitar. Então, eu acho assim, as pessoas têm que definir
Isso, tá? Então, assim, o que que a gente vai dar prioridade? O que que é prioridade para nós desta vez, tá? E aí, ver direitinho o que que as pessoas precisam estar bem informadas, entender o que que elas vão ver em Israel, né? Porque aí, às vezes, assim, de repente as pessoas ficam, puxa, eu fui lá e não fui. Não foi, porque de repente não estava no roteiro, né? Então é isso. As Exatamente. pessoas sempre me perguntam assim, eu tô engraçada, as pessoas perguntam assim para mim, quando eu posto muita foto no Facebook, no Instagram, elas falam assim, mas você não me levou lá. Não foi que eu não levei você lá, não estava no roteiro, né? Eu levo as Exatamente. pessoas onde estão no roteiro, tá certo? Agora, outra coisa assim que as pessoas precisam entender, às vezes as pessoas falam assim, eu não quero ir com uma agência. Olha, vou falar uma coisa para você. Tem alguns destinos no mundo. Eu sou guia aqui em Israel e eu já passei por alguns locais do mundo. Uma vez eu fiz uma viagem a São Petersburgo, tá? Eu tinha um sonho de ir, eu queria ir. Que legal. E eu me informei bastante antes de ir. Eu conhecia a história, me informei e eu sabia o que eu queria visitar, tá? Eu falo inglês, mas eu sei que lá em São Petersburgo, dependendo de onde você vai, nem todo mundo fala inglês, né? Eles falam russo e eu russo só arranho bem arranhado no russo, tá certo? Então o que que eu fiz? Eu peguei e contratei um guia. Por quê? Eu ganho tempo e ganho dinheiro no final das contas, porque eu não fico rodando na Exatamente. barata tonta lá, entendeu? Eu vou direto no que eu quero ver. Então, as pessoas precisam entender assim, que você vindo com uma agência, você vai ter tudo mastigadinho. O transporte, o motorista, o guia, os locais, o hotel, né? Tá tudo ali já, você não precisa se preocupar, você só precisa se preocupar em acordar na hora certa e pronto. E nem Entendeu? precisa Então, se assim, eu acho preocupar que com isso, porque a gente acorda as pessoas, a né? gente acorda as pessoas, exatamente. Tem o wake up call, né? Então, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: para uma primeira experiência, é muito legal você vir com uma viagem organizada para você sentir o negócio, entendeu? Porque senão as pessoas se frustram. Eu vejo quantas vezes, Priscila, olha, eu encontrei com brasileiros perdidos em Jerusalém, horas e horas rodando, porque vieram sozinhos, não falavam inglês, não entende nada de hebraico, e as pessoas se frustram, porque fica lá, entendeu? Eu tô aqui, não tava do meu lado, mas é que você não conhece, né? Então, pra gente que conhece, eu sei onde fica. Mas as pessoas que não conhecem, não. Então, eu acho que é legal, as pessoas precisam desmitificar um pouco isso. Não vou ir com a agência porque não é legal. Não, é legal sim. Sabe, é legal sim, porque você tem organização, porque você tem uma pessoa que vai te orientar, vai estar tudo bem detalhado para você. Então, eu acho que as pessoas elas têm que ver esse lado também. Eu acho assim, um passeio sozinho é realmente tipo assim, vou me aventurar, né? E outra, tem um outro detalhe aqui também. Você sabe que tem alguns locais em Israel que tem a questão geopolítica, né? Como, por exemplo, os territórios palestinos. Então, tipo assim, a pessoa cruzar lá sozinha é um outro, vamos dizer assim, uma outra organização que ela precisa ter e saber como é que faz, né? Então, já Sim. vindo com o grupo, isso daí também já é incluído, tá certo? Então, é isso que eu acho que é o básico para que as pessoas possam vir pelo menos a primeira vez a Israel e daí elas então sentirem, né, o ambiente, tá? E aí as pessoas então poderem conhecer, né, e tirar suas conclusões, né? Mas vir assim da primeira vez, sem ninguém estar solto assim, né? De repente, o que eu tô dizendo, a expectativa dela pode ser frustrada, entende? Não que não seja legal, Exatamente. mas tudo depende do nível da expectativa da pessoa. Mas eu acho que saber o que você vai encontrar, eu acho que é a melhor forma das pessoas não se decepcionarem com aquilo que elas vão fazer. Exatamente. Tudo isso que a Sil falou para a gente sobre preparar o roteiro, entender que existe um tempo que as coisas abrem, que as coisas fecham, o tempo de deslocamento, tudo isso é importante. Alguém que tenha experiência no assunto fazer, né, Sil? Porque, por exemplo, eu já morei em Israel, já fui 25 vezes para Israel, eu gosto de procurar lugares novos, a gente está sempre visitando coisas novas. E a gente sabe que se eu colocar, por exemplo, um passeio em Jerusalém, outro em Nazaré e outro em Galiléia no mesmo dia, eu não vou dar conta de fazer, né?
Exatamente. Então a gente conhece a logística, a gente conhece as distâncias, a gente sabe o tempo que cada coisa leva e a gente se preocupa em que as pessoas tenham a melhor experiência, porque eu não quero que você vá para Israel uma vez só. Israel não é um país para se visitar uma vez só. Israel, em Jerusalém, por exemplo, se eu ficar um mês em Jerusalém, talvez eu não veja tudo que tenha para ver lá, né? Então, já conhecendo, já sabendo aonde ir, guiado, né? É muita coisa para se conhecer. Então, eu acho que Israel é um país para Exatamente. se visitar muitas vezes e sempre com novidade. Então, a gente se preocupa que você, tanto nós aqui da Beit Tour, quanto os parceiros que a gente contrata, guias, motoristas, se eu puder escolher até ônibus, até o guia, até o motorista, até quem... Gente, a gente faz, porque o nosso objetivo é que você tenha a melhor experiência possível, que a sua expectativa, eu sempre costumo dizer, a Bíblia, eu amo muito, Sil, aquele versículo de Efésios 3:20 que fala que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente espera, do que a gente imagina, do que o nosso coração espera, né? Conforme o poder dele que opera em nós. Então eu tenho alguns Nossa. princípios da palavra e que eu gosto de fazer isso na prática, sabe? Que a gente aprende com o Senhor e que gosta de fazer isso na prática. Então, a Silvia sabe, sempre que a gente tá junto, eu falo, Sil, não está no roteiro, mas dá tempo. Tem voucher aí sobrando. Vamos tentar ir lá. Vamos tentar dar uma surpresa para o grupo. Vamos tentar fazer alguma coisa nova. Porque a gente quer que você tenha a melhor experiência. E melhor experiência é aproveitar bem todos os lugares. Sem você estar cansado, sem você estar estressado, sem você ver 15 coisas no mesmo dia e depois não saber o que é o quê e não ter tido uma imersão tanto histórica, geográfica, quanto espiritual daquele lugar. Então, tudo que a Silvia falou é algo que eu já aprendi, que eu aprendi com ela, aprendi com outras pessoas e que a gente pratica hoje no dia a dia e coisas ainda que a gente vai aprender. Então, se você sonha ir para Israel e você está procurando uma agência séria, tem muitas pessoas que estão aqui nos comentários falando. Gente, fala comigo depois, manda uma mensagem, vou ter o prazer de falar com você e te encaminhar para um dos nossos grupos aí. Tem muita novidade acontecendo e vai ser muito bom. Né, Sil? Mas você ia falar alguma Exatamente. coisa e eu te cortei. Porque a gente gosta de falar muito, é você. Exatamente, a nossa vida é falar, né? Não, mas é assim, é o que você está falando, né? De que a gente, as pessoas às vezes, como eu disse, né? Lembrei que eu ia te falar. Teve uma pessoa no meu Instagram que perguntou qual é Israel que me espera. Eu disse, olha, isso é uma boa pergunta, porque eu também não sei, né? Porque a gente tá parado ao ano, porque eu sei o seguinte, Pri, além de tudo isso que eu te falei, eu tive em alguns locais depois, porque a gente ficou muito tempo em lockdown, a gente não podia Sim, sair 1 quilômetro da nada. nossa casa, Eu sei. Eram monitorados, tá? inclusive, né? Multa, Eu né? sei. Monitorar. O negócio foi forte aqui, tá? Eu Então, sei. assim, a gente ficou do dia 18 de setembro, o último lockdown foi do 18 de setembro até começo de fevereiro. A gente ficou totalmente dentro de casa, só podia sair no mercado 1 quilômetro da casa. Para sair mais longe, a gente tinha que ter uma permissão do governo, da polícia, porque se a polícia parasse, eles pediam, e se a gente não apresentasse, a gente era multado, tá? Então, eu tinha minha filha que estava trabalhando, né, nos chamados locais essenciais, e ela tinha uma autorização. Então, a polícia parava e mostrava, porque senão a multa era 5.000 shekels, tá? Uau. Então, a gente ficou muito tempo mesmo dentro de casa, né? Porque a gente não podia sair. Então, nas poucas vezes que houve, entre o lockdown e outro, houve uma abertura, eu tive em Jerusalém, né? Eu tive em outros locais também. E o que eu posso dizer para você também é outra coisa. Muitos locais passaram por reformas, tá? Como, por exemplo, a Torre de Davi, né? O museu estava todo... Porque aproveitando esse tempo que está parado, eles estão fazendo reformas. Então, eu Que estou dizendo legal. que a gente vai conhecer tudo, vai ter muita coisa nova, porque o pessoal aproveitou realmente esse tempo para poder fazer essa reforma. Porque você imagina que o ano passado... nós estávamos aí com uma previsão de 5 milhões de turistas, o recorde de todos os recordes, o ano passado, né? Então, estava todo mundo esperando essa quantidade enorme de gente chegar a Israel. E aí aconteceu o corona e tudo, né, parou. Então, agora quando a gente voltar, a gente tá pensando aí como é que vai ser. Então, eu penso assim, de duas formas, né? Ou a coisa vai ser
gradativamente, ou de repente vai haver um boom, que vai cair todo mundo aqui em Israel, né? Segundo os protocolos que o governo fizer. Por quê? Porque, Priscila, Israel é algo que não tem em nenhum local do mundo, tem um apelo que tem Israel, porque só aqui tem a Galileia, só aqui tem Jerusalém, só aqui tem o Muro das Lamentações, e foi aqui que Jesus nasceu, não tem outro local no mundo, né? Então eu acho assim, pelo que eu vi, eu fui ao Jardim do Túmulo, você lembra do João Batista, não lembra? Do Jardim, Lembro, o João? lembro. Pois é, você sabe, João. Então semana passada ele me mandou um WhatsApp e falou, Silvia, olha, o jardim, porque o jardim também ficou fechado, o jardim está fechado, né? Ele falou, Silvia, está fechado para público, porque como não tem turista, né? Não, eles não ficam abertos. Aí ele falou, Silvia, olha, o jardim vai abrir excepcionalmente para o público na sexta-feira, que é a sexta-feira da Paixão, domingo de Páscoa. Se você quiser vir, venha, né? Então eu fui a Jerusalém, eu fiz um vídeo lá, filmei o jardim e tal, no domingo da Páscoa. Eu vi. Então, eu já fui lá, acho que umas 2 milhões de vezes no jardim, né? Mas domingo passado, quando eu fui no jardim, tinha até que bastante gente. Essas pessoas eram as pessoas locais, os cristãos locais, que estavam em Jerusalém ou em Itapá de Israel, que viajaram até lá para visitar o jardim. E assim, Priscila, o que eu senti nas pessoas, falar pra verdade de você, não que nunca foi, não que não seja o que vai deixar de ser, mas assim, as pessoas que estavam ali, elas estavam assim, com o coração de... Elas estavam ali muito mais para agradecer do que para pedir. Entende? Então, tipo assim, agradecer que elas estão vivas, passaram a pandemia. Agradecer, de repente, que a família dela, porque como elas não são, maioria não são daqui, tinha muito filipino, muito hindu, muita africano, pessoal estrangeiro que mora em Israel, né? Sim, então, sim. agradecendo porque cada país, você sabe que cada país do mundo tá passando uma situação com o corona, né? Então, de repente, eles estavam ali agradecendo por a sua família que está bem, que, enfim, mil coisas. Então, assim, era um clima totalmente diferente no jardim, sabe? Então eu acho assim que quando tudo isso abrir, quando tudo isso voltar, eu acho que muita gente vai vir pra cá com esse sentimento de gratidão. Então as pessoas não querem muito ir ao muro. Eu imagino isso, as pessoas vão querer muito ir ao muro, sabe? As pessoas vão querer se conectar. Eu tenho uma amiga que eu guio muito, eu postei outro dia uma foto de um camelo. Aí ela escreveu assim pra mim, Silvia, eu tô com saudade do cheiro do cabelo. Olha, que pra ter saudade do cheiro daquele bicho... Não é? É aquele de Jericó, por um acaso? É aquele lá! Tem que estar com muita saudade de Israel. Tem que estar com muita saudade de Israel. Mas, gente, o povo tá com saudade do cheiro do camelo, né? Então, você tem uma ideia de que é assim que as pessoas estão, né? Então, eu acho que em abrindo, isso vai se converter, não é, numa realidade e que as pessoas realmente vão querer voltar. Você sabe que tem um versículo na Bíblia que fala de Jerusalém, que ela voltaria a ter crianças, os velhos voltariam a estar na praça. Por quê? Eu fui a Jerusalém quando estava assim, Priscila era fantasma. Né? A gente via aquilo assim, a gente via aquilo sempre lotado de gente, aquele mercado árabe da Cidade Velha, lembra? Assim de gente. E a gente via tudo vazio, né? Aí eu brincava, a gente parecia o apocalipse zumbi, né? Porque não tinha ninguém nas ruas. Eu não consigo imaginar Israel desse jeito. Eu não consigo imaginar. Porque mesmo no Shabat, a gente tem algum movimento dos árabes, né? Aquela coisa toda. Já é um pouquinho diferente, mas assim, não sei. E aí a gente passava por aí tudo fechado e as pouquinhas lojas que estavam abertas, né, que podiam abrir, porque tinha uma época que não podia abrir. Sim. Os vendedores ambulantes que estão lá, todos eles me viam, eles perguntavam assim, cadê os turistas, né, como se eu estivesse levando turista. Cadê o brasileiro pão duro? Cadê o Brasil? Exatamente. Cadê o Brasil? Todo mundo me via, eu falei assim, pois é, né. Então é isso. Então eu acho assim que nessa volta, eu acho que vai ser assim um reencontro de todo mundo, sabe, de todo mundo que trabalhou, de todo mundo que tava para vir não veio, de todo mundo que tá para vir, né? Então a gente tá assim, sabe, Priscila? Com muita expectativa e realmente depois de tanto tempo a gente tá aí com muito otimismo aqui dentro de Israel, porque assim, sabe, Priscila, Israel, como que eu posso dizer? Israel é um país assim que quando as decisões são tomadas, né, a nível nacional, eles não ficam nesse vai e volta, entendeu? Então, o que eles estão falando aqui. Quando a gente abrir, é porque realmente tem condições de abrir, e aí abriu. Abriu, tá aberto.
Então, Israel não vai poder abrir para fechar de novo, né? Imagina, fechar de novo espaço aéreo, fechar de novo fronteira. Isso é um Sim, transtorno, vamos sim. dizer assim, né? Então, isso, a propósito, a fronteira com Taba abriu, tá? Mas só para israelense. Eu ouvi É, semana só passada, para não foi? israelense, exatamente por causa da Que é Páscoa. Então, a assim, fronteira entre Egito e Israel, Egito e Israel. Então, eles estão terrestre. permitindo, exatamente, a terrestre, 300 pessoas saírem por dia e 300 voltarem, né? Mas isso só israelense, né? E Uhum, aí eles têm que estar vacinados ou uhum. curados, ou ter tido, né, ter tido corona e ter sido curado, e fazer o teste do corona, né? Isso aí Sim, para israelense, tá? Não estamos sim. falando ainda de estrangeiros, né? Mas também já é um É o avanço. começo, com É certeza. um começo, porque aí você já pode ir ao Sinai, né? A gente já pode sair daqui para fazer pelo menos essa viagem, né? E eu vi também semana passada que o pessoal que é israelense foi para o Brasil pôde ir voltar também, tá? E não precisa fazer quarentena na volta. Quem está Hum. vacinado em Israel, o israelense que sai para viajar e volta, não precisa fazer quarentena estando vacinado, mas quem não estiver precisa fazer, tá? Então, era isso. Então, como eu te digo, né? As coisas são dinâmicas. Então, cada São. dia tem mais novidade e cada dia mais coisas estão acontecendo. Então, a gente espera. E eu, para sim, terminar essa questão com você do otimismo, quando foi ontem, depois da época do gelo, né? Que a gente entrou na época do gelo no turismo, eu comecei a receber e-mails das agências locais reservando data. Então eu Tá, falei, eu tô opa, atrasada então, tenho que te mandar a data logo. falei, pô, opa, falei, então se eles estão me mandando data, então de repente, né, a coisa tá realmente nessa evolução. Então, vamos acreditar que isso vai ser assim e que se Deus quiser assim permitir, no segundo semestre nós já possamos aí todo mundo estar trabalhando e voltando já, então, as visitas e o turismo aberto em Israel. Eu acredito também, a nossa expectativa e esse sentimento que vocês sentem aí é o que a gente sente aqui também, Sil. Eu falo para as pessoas, para quem já está com a gente, para quem procura a gente para informações de que 2021, o segundo semestre de 2021, vai ser o ano de nós agradecermos ao Senhor em Israel. O ano de gratidão, o ano de agradecermos, o ano de celebrarmos também a nossa vitória. Então vai ser muito lindo. Eu também tenho muitas saudades, muitas mesmo, e menos o cheiro do camelo, é claro, não é? Sil, deixa a última mensagem para a gente, que faltam 5 minutos para a gente terminar aqui. Eu deixo sim, olha só, propósito hoje, eu quero até fazer com vocês ao vivo, né? Hoje aqui em Israel é uma data muito especial, é a data do Dia Nacional do Holocausto, tá? Porque o Dia do Holocausto nós temos duas datas, nós temos a data internacional, que é 27 de janeiro, e nós temos a data no calendário hebraico. Então, no calendário hebraico é hoje, tá? Então, hoje, às 7, daqui a pouquinho o comércio fecha, né, em respeito, e às 8 da noite toca uma sirene aqui em Israel. 1 minuto tocando essa sirene, todo mundo se levanta, todo mundo para, né? E uma Uhum. coisa que é muito de praxe, que eu vou fazer com vocês aqui agora, eles acendem uma vela, tá? Que é chamada essa vela queima durante 24 horas, tá? É chamada a vela da alma, Uau, que lindo. tá? Que é em memória dos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, né? Então todo mundo no final, agora a gente já está entardecendo, a gente está no horário de verão aqui, que agora aqui é primavera, né? Mas já entrou o horário de verão, então já está escurecendo mais tarde, entre 6 e 7 da noite escurece, tá? Então as pessoas acendem essa vela, colocam a vela num local, né? E a vela fica aí, como se fala, queimando todinha até o dia de amanhã. E durante esse período, nós não temos transmissão de televisão em Israel só com coisas referentes ao Holocausto. Tá? Então não passa nada que não seja. Então, tudo, jornal, tudo tem que haver. E eles passam durante essas 24 horas os nomes dos mortos no Holocausto, tá? Dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Para você ter uma ideia, se nós fôssemos manter 1 minuto de silêncio por cada judeu morto no Holocausto, nós estaríamos 11 anos em silêncio, né? Uau! Exatamente. Então, hoje é essa data, e é uma data que é guardada todos os anos no calendário de Israel,
E é justamente hoje, 7 de abril, no calendário de vocês, tá? E semana que vem, nós vamos ter o dia do soldado caído, do soldado morto nas guerras de Israel. E terminando o dia do soldado morto, nós temos o dia da independência, que aí sim é festivo, né? Comemorado o dia da independência de Israel, tá? Então nós estamos nessa semana aí, que é uma semana bem de bastante celebração dentro de Israel. E depois do dia da independência, nós temos a festa de Pentecostes. Uau. Tá bom? Que então nós saudades. estamos aí. Coisa exatamente. Boa. Coisa tá boa. bom? É Sil, isso. muito obrigada. Aproveita as festividades aí. Eu sei que você já está bem vacinadinha. Aproveita Exatamente. bastante. Aproveita os últimos meses de descanso. Vai ter muito trabalho. Logo, logo, se Deus quiser. Amém. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, obrigada a você, Pri. Um Manda beijão para todo mundo que ó, não deu para eu ler aqui todo Vamos mundo lá, porque vamos travou lá. aqui travou a minha coisa aqui, travou Perguntaram para você onde você mora. Fala aqui pro pessoal. Aonde? Aqui em Israel? É. Aqui em Israel? Eu moro numa cidade chamada Yavne, tá? Que é ao sul de Israel. Eu estou a 40 quilômetros da faixa de Gaza. Uhum. Aí, que legal. Opa, 40 quilômetros da faixa de Gaza, hein? Você é corajosa, irmã. É nóis. Gente, tem muita mensagem aqui, rindo, compartilhando, agradecendo pela live. Gente, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui com a gente. Quem gostou dessa live e quer mais live com a Silvia, fala. Próxima vamos fazer no YouTube, o que vocês acham? Vamos, Sil? Vamos dar umas dicas no YouTube, aí pro partiu. pessoal. Partiu o YouTube? Exatamente, vamos partir o YouTube. Partiu o Brasil. Tá Sil, certo? Um beijo grande pra você, obrigada e até a próxima. Imagina, obrigada eu, Pri. Fiquem com Deus, shalom. Gente, Shalom. Até mais. Se cuidem, hein? Se cuidem. Shalom, tchau. Shalom.